Para quem olhava de longe, era apenas um homem devolvendo um potrinho à mãe ferida. Mas quando ela relinchou de forma diferente e a potra reagiu com um sinal inesperado, Joaquim estremeceu. Ninguém entendeu o que estava acontecendo até que ele revelou a verdadeira história por trás daquela cicatriz na égua. A terra avermelhada do sertão se estendia diante de Joaquim como um tapete sem fim, queimando sob o sol escaldante do meio-dia. Seu chapéu de palha já não era suficiente para protegê-lo do calor intenso, e o suor descia por seu rosto marcado pelos anos de trabalho na roça. Mesmo assim, ele continuava em frente, caminhando ao lado de seu velho caminhão, cujos pneus levantavam uma nuvem de poeira fina sempre que avançava pelos buracos da estrada de terra. A certa altura, um vulto indefinido apareceu mais adiante. De longe, parecia apenas um amontoado de galhos ou pedras, mas Joaquim notou algo diferente na forma que tremeluzia à luz do sol. Aproximando-se cautelosamente, pôde ver, com o coração apertado, que se tratava de um filhote de cavalo. Estava deitado de lado, as patas magras agitadas em pequenos espasmos, e respirava com dificuldade. A crina rala se misturava à poeira, e algumas manchas de sangue marcavam a pelagem castanha. Joaquim não hesitou. Tirou o lenço do pescoço e usou para limpar um pouco do suor que lhe escorria até os olhos. Então se abaixou ao lado do animal, sentindo o calor do solo que subia pelas roupas. Passou a mão devagar pela crina da potra e sentiu que ela tremia de dor e medo. As feridas pareciam mordidas, típicas de ataques de lobos-guará. Ninguém mais por perto. Apenas o silêncio do sertão cortado pela respiração fraca daquele ser indefeso. "Calma, calma", murmurou ele numa tentativa de acalmá-la. A potra moveu a cabeça num gesto débil, mas não se levantou. Joaquim sabia que havia risco de ela não sobreviver àquelas lesões, especialmente sob aquele sol implacável. Ainda assim, algo nele se recusava a deixá-la ali para morrer. Não podia abandonar uma vida assim, sozinho do jeito que fosse, sem recursos, mas com coração de sobra. Com cuidado, ele se ergueu e olhou em volta, apreensivo com a possibilidade de os lobos-guará estarem por perto. Ergueu a mão para cobrir os olhos do sol e avistou ao longe um vulto que parecia observá-lo por entre os arbustos retorcidos. O fio de tensão o fez engolir em seco. Não podia vacilar. Precisava tirar a potra dali. Correu até o caminhão e puxou algumas cordas velhas que guardava na carroceria. Ao retornar, viu que a potra tentava erguer minimamente o pescoço, como se buscasse ajuda. Naquele instante, surgiu pela estrada um conhecido de longa data, Zeca, montado em seu cavalo. Assim que percebeu o que Joaquim estava fazendo, parou e sacudiu a cabeça. "Meu amigo, que loucura é essa? Esse bicho parece que não vai aguentar até o fim do dia." "Se a gente não tentar, de certo não vai", respondeu Joaquim, decidido. Zeca deu de ombros, mas desceu do cavalo para ajudar. Com o máximo de cuidado, os dois tentaram erguer a potra, mas ela relinchou baixo, estremecendo de dor. Ainda assim, conseguiram içá-la na carroceria improvisada que Joaquim havia preparado atrás do caminhão. As mordidas pareciam profundas, algumas sangravam, outras começavam a infeccionar. "Você é teimoso mesmo, Joaquim", disse Zeca, prendendo a última corda. "Tem certeza de que quer levar isso adiante? Se eu não fizer nada, ela morre aqui sozinha", retrucou ele, ajeitando o chapéu. "Pode ser que morra de todo jeito, mas pelo menos eu tentei." "Eu entendo. Boa sorte, então. Qualquer coisa, manda recado. Vou ver se consigo umas ataduras e algum remédio na vila." Zeca montou novamente e partiu, lançando um último olhar cético. Joaquim foi até a cabine do caminhão, com as mãos trêmulas mais pelo nervosismo do que pelo cansaço. O motor roncou, levantando um véu de poeira. Enquanto manobrava com cuidado, não tirava os olhos do retrovisor para ter certeza de que a potra ainda respirava. Em dado momento, estremeceu ao perceber algo correndo pelas margens da estrada. O lobo-guará estava de volta, farejando o sangue. Joaquim acelerou,
com medo de que a fera criasse coragem para atacar ali mesmo. "Sai daqui, bicho!" gritou, pressionando a buzina. O lobo, assustado, se embrenhou no mato seco. O caminho até a fazenda foi tenso. O calor parecia intensificar a cada curva. O ronco do motor abafava qualquer som que a potra pudesse fazer, e Joaquim temia que, se ela morresse, saberia apenas quando parasse o veículo. Ainda assim, avançou, cada solavanco do caminhão sendo sentido pelos ossos cansados dele, e, sem dúvida, pelo corpo frágil da potra. Ao avistar o portão de sua propriedade, sentiu alívio. Era um lugar simples, com cercas meio gastas, e uma pequena casa de alvenaria que construíra anos atrás com as próprias mãos. Atravessou o terreno até um estábulo improvisado, onde mantinha 1 ou 2 cavalos de carga, mas que agora estava vazio. Parou o caminhão, saltou da cabine e foi checar seu resgate. A potra respirava, com os olhos semicerrados. O relincho que escapava de suas narinas era tão baixo que mal se ouvia, mas Joaquim notou o esforço dela para emitir aquele som. Pegou um balde e correu até o poço, puxando água com rapidez. Precisava limpar os ferimentos e dar a ela algo para beber. Usava movimentos gentis, porém firmes, enquanto passava um pano úmido nas mordidas. O sangue coalhado deixava manchas escuras no pano, e Joaquim sentia o coração apertado ao ver como a pequena tremia de dor. Mesmo com o sol quase se pondo, a temperatura ainda era alta, e Joaquim suava em bicas. Conseguiu uma pequena toalha, molhou e colocou sobre o pescoço da potra para ver se a refrescava. Em seguida, ajeitou um canto com um pouco de palha limpa para deitá-la. "Vai ficar tudo bem", murmurou, embora não tivesse certeza do que viria. "Você está segura agora." Para garantir a proteção dela à noite, decidiu que manteria as portas do estábulo trancadas. Tinha receio de que algum predador vagasse pelas imediações e fosse atraído pelo cheiro de sangue. Correu até a casa, pegou sua espingarda de chumbinho, munição e uma lanterna. Olhou em volta para se certificar de que ninguém o observava. Não costumava trancar tudo tão cedo, mas hoje era diferente. Precisava se precaver. Antes que a noite chegasse de vez, Zeca deixou um embrulho no portão contendo pomadas e gaze para ajudar no tratamento do animal. Joaquim agradeceu com um aceno, mas não conversaram muito. Ambos estavam visivelmente cansados, e Zeca tinha que voltar para casa antes que escurecesse por completo. Joaquim abriu o embrulho e examinou as pomadas, lembrando-se de que não era veterinário. Fazia o que podia, tendo somente boa vontade e os ensinamentos herdados do avô, que na juventude lidava com cavalos e gado. No interior do estábulo, a potra estava quieta, com a respiração ainda ofegante. Joaquim se aproximou e notou que ela permanecia de olhos abertos, observando-o com uma mistura de temor e submissão. Estamos juntos nessa", disse ele num sussurro. "Amanhã vou ver como você acorda e prometo fazer o melhor que puder." Ele ajeitou uma lamparina de querosene pendurada num prego, iluminando o lugar com uma luz amarelada. As sombras dançavam nas paredes de madeira, e por um instante, o homem e a potra se encararam, sem som algum além dos respingos eventuais de água pingando do pano molhado. A solidão do sertão era intensa, mas naquele instante, os dois compartilhavam um laço silencioso. O tempo passou sem que Joaquim percebesse. O cansaço começava a pesar em seus ombros. Pegou um lençol que usava para cobrir feixes de capim e dobrou-o como uma almofada, aninhando-o debaixo da cabeça da potra para que ela ficasse mais confortável. Ela relinchou de leve, talvez em agradecimento, talvez num lamento. Ele se levantou fazendo uma última vistoria nos arredores do estábulo. A lua aparecia alta, e as estrelas pontilhavam o céu escuro como pequenas brasas de esperança. Tentou dar alguns goles de água limpa à potra, e ela aceitou, embora com dificuldade. Um silêncio reverente tomou conta do lugar. Joaquim respirou fundo, refletindo sobre o que aconteceria dali em diante. Resgatar aquele animal era a coisa certa a fazer, mas trazia consigo responsabilidades e preocupações. Teria recursos para mantê-la viva? E se aparecessem mais predadores?
E se ela tivesse dono? Agachou-se outra vez para sentir a pulsação do pequeno corpo, sem saber se a fraqueza aumentava ou diminuía. A temperatura da noite já estava mais amena, e a potra aparentava encontrar um breve descanso. Satisfeito que, por agora, ela não parecia piorar, Joaquim decidiu acomodá-la melhor, afastando algumas lascas de madeira do chão e trazendo feno seco para cobrir a terra batida. Por mais simples que fosse, aquele estábulo seria o melhor abrigo que ela teria. Com o cuidado que só a compaixão pode ensinar, passou o braço por baixo das patas dianteiras dela e fez um pequeno esforço para deitá-la de lado, numa posição mais confortável. Então, puxou um caixote para se sentar e ficou ali, por uns instantes, apenas ouvindo o som suave da respiração da potra. Sentia no peito um certo alívio, mas também a estranha sensação de que estava a um passo de algo maior do que podia prever. Enquanto Joaquim a colocava gentilmente em um canto seguro de seu estábulo, ela soltou um fraco relincho que soava como um pedido. Ele percebeu que talvez ela estivesse chamando pela mãe e se perguntou se essa decisão poderia mudar sua vida para sempre. Ao amanhecer, Joaquim acordou com o canto longínquo de um galo e o cheiro adocicado da palha misturado ao ar fresco que vinha da porta entreaberta. Tinha passado parte da noite acordado, de olho na potra ferida, temendo que qualquer descuido pudesse significar o fim para ela. Caminhou até o estábulo com passos cuidadosos, trazendo uma cuia de água limpa e um punhado de panos esterilizados que conseguira graças à boa vontade de Zeca. Ao se aproximar, encontrou o animal respirando com alguma dificuldade, mas ainda firme. A luz difusa da madrugada iluminava os contornos do corpo magro, destacando as cicatrizes e as mordidas que, agora, pareciam menos inflamadas. Arregaçando as mangas, Joaquim se ajoelhou no chão de terra batida e começou a limpar os ferimentos com movimentos gentis, mas decididos. A potra, assustada, relinchou baixinho, virando a cabeça para longe das mãos que ardiam em sua pele. Ele sussurrou tentando acalmá-la. Calma, menina. Sei que dói, mas vai passar. Ela mexeu as orelhas, como se reconhecesse a voz. Esse pequeno gesto já era um sinal de que talvez estivesse mais consciente. Para Joaquim, aquilo enchia o peito de esperança. Continuou trocando as ataduras, encharcadas de uma pomada cicatrizante que Joana preparara com ervas medicinais da região. A cada toque, ele lembrava que não era veterinário, mas acreditava que a fé e a determinação poderiam ajudá-lo a salvar aquele ser indefeso. Enquanto lavava os panos num balde para reutilizá-los, ouviu um relincho mais longo, como se a potra estivesse procurando alguma resposta. No fundo do peito, Joaquim pensou que talvez ela chamasse a mãe. Essa ideia o fez parar por um instante, fechando os olhos em silêncio. A imagem de uma égua branca, possivelmente perambulando pelo sertão à procura da cria, atravessou-lhe a mente. Com um suspiro, retomou sua tarefa. Por volta do meio da manhã, Zeca chegou trazendo algumas gases extras e uma garrafa de água fervida. Não entrou imediatamente no estábulo. Ficou parado alguns metros atrás de Joaquim, observando-o cuidar do animal com uma concentração quase paterna. Quando se aproximou, o olhar de dúvida que tinha no dia anterior parecia menos incisivo. Afinal, a potra ainda estava viva. Como ela tá? Perguntou Zeca, apoiando as mãos nos bolsos inquieto. Tá lutando, as mordidas tão feias, mas parece que ela aguenta. Joaquim deu de ombros, sem querer demonstrar otimismo excessivo. Se precisar de mais ajuda, me grita. Zeca deixou o embrulho de gaze ao alcance de Joaquim. Vou tentar achar um veterinário na vila, mas não garanto nada. De qualquer forma, você tá fazendo mais que muito especialista faria por aqui. Joaquim apenas assentiu, agradecendo com um aperto de mão. Sentia um peso no coração, não apenas pela saúde da potra, mas pela seca que começava a se agravar na região. O poço da fazenda não era muito fundo, e ele precisava racionar água para as poucas plantações que lhe restavam. Dividir esse recurso com um animal doente era um risco. Porém, a cada relincho fraco que ela emitia, Joaquim lembrava de seu compromisso moral. Talvez fosse teimosia,
mas continuar não era uma escolha, e sim o único caminho. Quando Zeca se foi, o silêncio retornou. Joaquim pegou um balde pequeno e, com paciência, levou ao focinho da potra para que bebesse. Ela tentou lamber a água, mas afastou a cabeça, como se a dor a incomodasse. Ainda assim, ele não desistiu. Molhou um pano limpo e o aproximou do focinho, permitindo que algumas gotas escorressem lentamente até a boca da potra. Após alguns segundos, ela aceitou a ajuda, sorvendo a água com sede. Durante o resto do dia, Joaquim fez pequenas pausas apenas para descansar as pernas. Revezava-se entre limpar feridas, tentar alimentar a potra com um pouco de feno amolecido e ouvir os ruídos do sertão, atento a qualquer sinal de lobo ou predador. Vez ou outra, espiava o céu. As nuvens pareciam não ter pressa de trazer chuva. A poeira alaranjada dançava ao vento e um calor seco se tornava cada vez mais opressor. No fim da tarde, quando o sol já descia, Joana passou para saber do estado do animal. Olhou a potra com ternura e, ao falar, sua voz soou suave. Ela tá melhor do que achei que estaria. Você fez um bom trabalho, Joaquim. Foi a gente. Você me trouxe esse remédio de ervas aí. Acho que tá ajudando. Ele esboçou um sorriso cansado. Mais tarde vou preparar mais um frasco. Se precisar de algo, tô lá na minha casa. Joana deu uma última olhada no animal, com compaixão. Foi sorte ela ter encontrado você. Joaquim baixou o olhar para a potra, cujos olhos se abriram e fecharam devagar, como se lutasse contra o cansaço. Joana se despediu, deixando-o só novamente. Agradecido, ele pensou em como, mesmo tendo poucos recursos, aquela pequena rede de solidariedade fazia diferença. A noite chegou envolta em um manto de escuridão. As estrelas começavam a despontar, e a lua crescente iluminava o terreno de um jeito quase sobrenatural. Ainda assim, Joaquim teve de acender a lamparina para ver dentro do estábulo. O relincho ocasional da potra ecoava, provocando uma certa angústia. Ele temia que os uivos distantes dos lobos guará se transformassem em uma ameaça real. Trancou as portas e ficou por perto, sentado em um banquinho de madeira, fazendo companhia ao bicho. A potra parecia abatida. Passou a língua levemente pelo bebedouro, tentou dar 2 passos vacilantes e desistiu, se deitando com dificuldade. Joaquim notou que a respiração dela estava mais rápida, talvez por conta da dor ou da febre que a assombrava. Procurou uma flanela limpa, molhou com água fria e pressionou contra a testa do animal, num cuidado quase instintivo. Foi possível sentir o tremor que corria pelo corpo dela. Com voz baixa, ele sussurrou: "Aguenta firme, tá? Não vai desistir agora." Por um momento teve medo de que ela tivesse chegado ao limite, mas resolveu manter a vigilância. Perto da meia-noite, ouviu barulhos estranhos do lado de fora. Galhos se quebrando, pisadas cautelosas sobre a terra seca. Seu coração acelerou, e ele pegou a espingarda levantando-se em silêncio. Deu alguns passos até a porta, abriu um pequeno vão e observou. Não viu nada além de sombras. Podia ser qualquer animal noturno, mas a atenção ficou no ar. Voltou para a potra, checou os curativos, que já precisavam de troca. O cheiro agridoce de sangue e pomada tomava o ambiente. Joaquim respirava pela boca para evitar a náusea, mas seguiu firme. Trocou as gases com cuidado, sempre falando baixinho para a potra, como se ela pudesse entendê-lo. Notou então algo que o alarmou. Uma ferida, próxima ao flanco, estava mais quente do que antes e com pus. Usou um pouco de água fervida que guardava numa garrafa, misturou com a solução de ervas e lavou o local. A potra relinchou, dolorida, mas não reagiu agressivamente. Era como se confiasse nele de algum modo. O tempo passava devagar, e Joaquim quase cochilava ali mesmo, sentado ao lado dela. Finalmente sentiu a brisa fria da madrugada acariciar seu rosto. O silêncio do sertão se impunha, quebrado aqui e ali por um pio distante ou pelo resfolegar de algum animal. Sem querer, deixou a cabeça pender e piscou por mais tempo do que deveria. Acabou tirando um cochilo curto, apoiado na parede de madeira.
Quando despertou, o céu estava clareando aos poucos, anunciando a chegada do dia. Inquieto, procurou pela potra e a encontrou em pé, vacilante, mas erguida sobre as 4 patas. Os olhos dela pareciam menos turvos, e ao perceber a presença de Joaquim, ela virou o pescoço como se o procurasse. A palha que cobria parte do chão estava revirada sob as patas, indicando que ela tentara andar. Ele se levantou, sentindo uma pontada de dor no corpo cansado, e aproximou-se devagar. "Ei, menina!" chamou, com a voz ainda rouca do sono. Quando parou a pouca distância, viu algo diferente na expressão da potra. Um brilho discreto, porém marcante. Não era apenas a intensidade do olhar, mas a sensação de que ela estava se agarrando à vida com mais determinação do que nunca. O rabo mexia de leve, e ela relinchou, abrindo as narinas para inspirar o ar fresco. Joaquim tocou o pescoço dela e, apesar do tremor que ainda percorria seu corpo, sentiu uma firmeza ali que não existia antes. A esse ponto, o sol já despontava no horizonte, pintando o céu com faixas alaranjadas. Joaquim respirou fundo, emocionado. Estava surpreso e grato por testemunhar aquele instante em que, de repente, a potra deixava de ser apenas uma sobrevivente frágil para se tornar uma lutadora em busca de um novo amanhecer. Com um olhar terno, ele percebeu que, mesmo sem ter certeza dos próximos passos, aquela cena valia qualquer sacrifício. Pouco antes do amanhecer, Joaquim vê Esperança de pé com mais firmeza, os olhos carregados de um brilho novo. Ele então percebe que ela não está apenas sobrevivendo, está lutando para viver. O sol da manhã começou a iluminar as tábuas gastas do estábulo, revelando pó e pequenas teias acumuladas nos cantos. Ainda meio zonzo de sono, Joaquim notou, assim que entrou, que Esperança permanecia de pé, os joelhos tremendo levemente, mas com uma postura mais firme do que nos dias anteriores. A ferida principal, embora ainda sensível, já não exibia a inflamação violenta que o preocupava tanto, e algumas das menores cicatrizes apresentavam uma coloração mais saudável. Ele se aproximou, retirando com cuidado as bandagens antigas. Fez isso com gestos suaves, mesmo que a potra se mexesse toda vez que sentia qualquer incômodo. Ela balançava a cabeça, erguendo as orelhas quando sentia o primeiro toque, mas não se afastava bruscamente como antes. Joaquim interpretou aquele comportamento como um sinal de confiança, ou, ao menos, de aceitação. Ainda assim, havia algo inquieto em seus olhos, um brilho que ia além da simples recuperação. Parecia vontade de explorar, de correr. Enquanto trocava as ataduras, lembrava-se dos comentários que Zeca lhe fizera sobre a possível presença de uma égua branca pelas redondezas, o que poderia explicar as mordidas de lobos-guará na potra. Talvez ela tivesse se separado do grupo depois do ataque. As lembranças deixavam Joaquim intrigado. Imaginava como seria o encontro entre a pequena e a mãe, caso fosse verdade que esta ainda a estivesse procurando por aí. Próximo ao meio-dia, um rapaz que trabalhava ocasionalmente na fazenda apareceu trazendo um recado. Comentou que, em sítios próximos, diziam ter visto uma égua selvagem rondando troncos de cerca e bebendo água em poças que se formavam aqui e ali. O rapaz contava a notícia como um caso curioso. Dizia que os mais velhos da região acreditavam que os cavalos do sertão eram ariscos e perigosos, ainda mais uma fêmea que tivesse sofrido ataques. Joaquim, de senho franzido, não pôde evitar pensar em como a natureza pode ser implacável e, ao mesmo tempo, cheia de laços invisíveis. Esperança, nesse meio tempo, começava a demonstrar sinais de inquietude. O relincho dela tornava-se mais forte, por vezes se agitando dentro do estábulo e revirando a palha seca com as patas dianteiras. Ficava claro que a jovem potra tinha o instinto de se movimentar, talvez até de voltar a algum lugar que não fosse aquela construção de madeira. Joaquim tentava acalmá-la com pequenos afagos, mas percebia que, embora ela aceitasse sua presença, o olhar ia constantemente em direção à porta aberta, como se quisesse sentir o vento lá fora. Ele tomou coragem de, na tarde seguinte, abrir o estábulo e deixá-la respirar o ar do lado de fora. Primeiro,
Fez uma inspeção ao redor da casa e reforçou algumas cercas baixas, temendo que ela saísse em disparada e se ferisse ainda mais. Quando finalmente retirou a trava, ficou surpreso ao ver Esperança pisar a terra com curiosidade. As orelhas se movendo em todas as direções, farejando o chão, e em seguida, levantando a cabeça para sentir o cheiro do ar. Por um momento parecia encantada com a luz do sol sobre o pelo, tornando-se um tanto reluzente. Ele a conduziu com uma simples corda improvisada, sem apertar demais, apenas para garantir que ela não fosse para longe. Observou, satisfeito, quando ela fez pequenos trotes, ainda arrastando um pouco a pata traseira, mas sem aparentar dor excessiva. Ela deu alguns passos corajosos, depois se deteve. Joaquim soltou a corda e se manteve alerta, pronto para intervir caso algo desse errado. Esperança tentou erguer velocidade, mas tropeçou numa irregularidade do terreno e acabou soltando um relincho de susto. Joaquim se aproximou para verificar a pata, passando a mão com cuidado. Não parecia mais do que um pequeno susto. Conforme o tempo passava, o céu começou a escurecer de repente. O cheiro de chuva estagnada pairava no ar, embora o sertão há semanas estivesse sem um pingo d'água significativo. O barulho distante de trovoadas indicava que talvez um temporal estivesse vindo. Joaquim pegou a corda e conduziu Esperança de volta ao estábulo. Mal trancou a porta e grandes pingos começaram a cair com força, batendo no telhado de zinco e formando poças rápidas no chão do quintal. Dentro do estábulo, a potra se mostrou agitada, respirando com as narinas bem abertas, como se ainda quisesse ficar lá fora. Batia a pata dianteira no chão, arranhando a terra, inquieta. Talvez a aproximação do clima instável a lembrasse dos dias no meio de campo aberto, quando dependia apenas de si mesma e do rebanho para se proteger. No início da noite, a tempestade se intensificou. Relâmpagos iluminavam a paisagem ao redor, revelando por instantes árvores retorcidas e o contorno dos morros distantes. Joaquim ficou de prontidão, preocupado se a chuva forte poderia atrapalhar sua propriedade ou atrair novos perigos. O barulho da água caindo nos baldes e nos latões do lado de fora era quase ensurdecedor. Ainda assim, uma parte dele se sentia aliviada de ver aquela chuva. Sem dúvida, fazia bem ao solo ressecado e poderia encher um pouco as represas da região. A tempestade durou algumas horas, causando trocas de relinchos entre Esperança e os cavalos de outras propriedades, que às vezes se ouviam ao longe. Ela parecia reagir a cada trovão com um pulo, o que exigia que Joaquim falasse com ela em tom brando, como se contasse uma história para tranquilizá-la. O calor ainda era forte, mas a água trazia algum frescor. Pequenos pingos escorriam pelas frestas da madeira, e Joaquim precisou cobrir algumas partes com panos para evitar que o lugar encharcasse demais. Nos dias que se seguiram, Esperança mostrava mais ânimo, mas também mais saudade do que quer que fosse seu espaço natural. O olhar dela se perdia cada vez que o vento soprava, como se estivesse tentando captar algum odor específico. Em várias ocasiões, Joaquim percebeu que ela relinchava forte sem um motivo aparente, lançando o som para o horizonte, quem sabe esperando resposta. Numa dessas manhãs, Zeca apareceu na fazenda com a expressão séria. Contou que havia encontrado pegadas de casco de cavalo perto da porteira de Joaquim, marcas frescas de uma égua de porte médio. Não soube dizer ao certo se se tratava de um animal manso ou selvagem. Mas havia sinais também de que ela ficara rondando a área, talvez em busca de água ou de seu filhote. Aquela história soava para Joaquim como uma confirmação de que, sim, talvez a mãe de Esperança estivesse mais perto do que todos imaginavam. Conforme os dias passavam, a potra se recuperava cada vez mais, a ponto de dar pequenas corridas no pátio quando Joaquim lhe permitia. Ele a observava como quem vê um pássaro querendo deixar a gaiola. Sabia que, se fosse mesmo um animal selvagem, ela merecia a chance de retornar à natureza. Porém, o medo de soltá-la sem que estivesse totalmente pronta se misturava a um afeto que já nascera entre eles. Era como cuidar de um pedaço do sertão em forma de cavalo. Certa tarde, antes do sol se pôr,
Joaquim pensou ter escutado um relincho distante que imediatamente chamou a atenção de Esperança. Ela ergueu as orelhas, soltou um relincho em resposta e começou a andar de um lado para o outro, ansiosa. Ele esperou por alguns minutos, tentando identificar algum vulto no descampado, mas não viu nada além de arbustos balançando com o vento. Ao cair da noite, o cenário parecia mais silencioso, mas o ar carregava certa eletricidade, como se um encontro estivesse prestes a acontecer. A chuva dos últimos dias deixara pequenas poças d'água, e a grama começava a reaparecer em pontos isolados, o que dava ao sertão uma cor que andava sumida. Apesar do clima menos seco, continuava pairando um sentimento de tensão, de que algo maior chegaria em breve. Nesse momento, Joaquim checou novamente as cercas externas, conferindo se não havia brechas que permitissem a entrada de lobos ou outros predadores. Voltou para a área onde ficava o estábulo e encontrou Esperança deitada, porém atenta, as orelhas girando a cada estalo distante na escuridão. Ele lhe fez um carinho na crina, elogiando-a pela melhora dos últimos dias. Em seguida, sentou-se num banquinho ao lado dela, tentando descansar a própria mente. A noite avançou devagar, céu limpo depois da chuva, mas carregado de estrelas. Joaquim chegou a cochilar por alguns minutos, o que parecia inevitável depois de tantas noites mal dormidas. Então, um barulho o despertou num sobressalto. Não eram pingos, não era o vento, eram cascos. Ele reconhecia aquele ritmo, um cavalo pisando na terra endurecida, bem perto. Sentiu o corpo arrepiar, encheu-se de alerta. Seria possível que a mãe de Esperança tivesse encontrado o caminho até ali? Tarde da noite, em meio a trovões distantes, Joaquim ouve passos inconfundíveis de cascos logo além de sua cerca. Ele corre para fora, o coração disparado, suspeitando que a mãe possa estar mais perto do que todos imaginavam. A madrugada estava fria, mas o coração de Joaquim ardia de expectativa. Depois de correr para fora, esquadrinhou a escuridão à procura do vulto que circulava pela cerca. Ouvia o som rítmico dos cascos contra o solo úmido, resultado da chuva que ainda deixava a terra macia em alguns pontos. Não conseguiu ver nada com nitidez além de sombras e a luz distante de alguns relâmpagos que clareavam o céu. Ainda assim, naquele intervalo de clarões, notou algo se movendo lentamente perto de uma árvore retorcida, com o olhar fixo na direção do estábulo. Esperança, lá dentro, parecia igualmente agitada. Suas pancadas contra a porta de madeira ecoavam no pátio. Ela parecia chamar, cada vez mais aflita, em busca de uma resposta. Joaquim pressentia que a resposta viria do outro lado da cerca. Quando o clarão de um relâmpago rasgou o céu, pôde finalmente vislumbrar o contorno nítido de uma égua branca, com a pelagem manchada de cicatrizes na anca e no flanco. Era um animal grande, de olhos arregalados e respiração pesada, mantendo-se a uma distância segura. Aquele quadro durou apenas um segundo. Em seguida, veio a escuridão. Ele pensou em se aproximar. Ensaiou dar uns passos pelo pasto, mas a relva encharcada fazia barulho a cada passo, e a égua mexeu as orelhas, alerta. Um movimento brusco seria o suficiente para espantá-la. Joaquim ergueu as mãos, abrindo os braços devagar, com cuidado para não dar a impressão de ameaça. Queria mostrar que não trazia perigo. A chuva fina que restava lhe escorria pelo pescoço, mas ele se manteve firme. Aquele momento parecia frágil e decisivo, como se um passo em falso pudesse afastar para sempre a mãe de Esperança. A égua não esperou muito. Relinchou de um modo curto, como se desse um aviso, e se afastou trotando para as sombras. Joaquim ainda tentou segui-la, mas a escuridão a envolveu por completo. Ficou no meio do breu, ouvindo apenas o próprio coração batendo acelerado. Então, viu-se forçado a retornar ao estábulo. Abriu a porta, encontrou Esperança virando-se de um lado para o outro, o corpo todo arrepiado de ansiedade. Ao vê-lo, ela emitiu um relincho alto, como se cobrasse dele a presença que tinha sentido ali fora. Ele fez o possível para acalmá-la, passando a mão pelo pescoço suado da potra e falando em voz branda. "Acho que encontrei sua mãe, menina. Ela está por perto.
mas não confia em mim ainda. Esperança se acalmou aos poucos, embora ainda desse demonstrações de inquietação. Passou o resto da madrugada acordada, relinchando baixinho de tempos em tempos, como se chamasse quem estava lá fora. Joaquim permanecia sentado num banco de madeira, a espingarda encostada ao lado, apenas por precaução. Não pregou os olhos por mais do que alguns minutos. Logo que a aurora surgiu, ele saiu novamente para verificar os arredores. Seguiu devagar até a cerca, procurando marcas no chão que pudessem comprovar a visita noturna. Encontrou pegadas claras de um casco maior que o de Esperança, impressas na parte lamacenta perto da porteira. Alguns metros adiante, um tufo de pelos brancos preso numa lasca de madeira. Aquilo não deixava dúvidas de que a mãe da potra rondara a fazenda. Ele refletiu por uns instantes. Aquele animal devia estar ferido ou carregava uma história de fuga, a julgar pelas marcas de cicatrizes que Joaquim vislumbrara sob os relâmpagos. E, no entanto, ali estava, arriscando aproximar-se para ver a cria. Ao entrar no estábulo, encontrou Esperança visivelmente ansiosa. Quando notou a presença de Joaquim, a potra bateu a pata no chão e chegou a esfregar o focinho em seu braço, como se quisesse um tipo de confirmação da noite anterior. Ele sorriu, ainda que preocupado. Podia sentir que, a cada dia, a potra ficava mais vigorosa, mas também mais impaciente para reencontrar seu espaço natural. Ofereceu água num balde limpo e ela bebeu com sede, sacudindo a crina recém-escovada. Com o passar da manhã, a agitação dela continuou, relinchando em direção à porta e se virando para as laterais do estábulo. Joaquim percebeu que mantê-la trancada poderia gerar ainda mais ansiedade, e então teve a ideia de deixá-la solta no quintal, mas com a possibilidade de recuar para dentro quando quisesse. Abriu a porta apenas pela metade e se afastou, dando espaço. A potra saiu com passadas cautelosas, farejou a área e se dirigiu até o canto da cerca, chamando. De longe, Joaquim vasculhava o horizonte, mas nada via. Ainda assim, a potra parecia sentir a presença de alguém. No meio da tarde, Joana apareceu. Ela trazia alguns suprimentos e, sobretudo, curiosidade sobre o rumor de que uma égua branca andava rondando aquela parte do sertão. Conversou com Joaquim, advertindo sobre o perigo de tentar se aproximar de uma mãe selvagem em estado de alerta. Dizem que ela pode avançar se sentir que você representa uma ameaça para a cria. Ainda mais se estiver ferida ou assustada, ela pode agir por impulso. Ele concordou, relembrando da noite anterior, quando apenas um movimento em falso e a égua sumira na escuridão. Apesar disso, havia uma determinação que o impelia a ajudá-las a se reencontrarem, se fosse esse o desejo de ambas. Terminada a conversa, Joana foi embora, deixando Joaquim pensativo na soleira de casa. Pouco depois, sem que ele esperasse, escutou o relincho de Esperança no quintal. Correu para ver o que estava acontecendo e se deparou com uma cena marcante. A potra erguia a cabeça bem alto, relinchando para longe, e ao fundo veio uma resposta, um relincho mais grave, porém cauteloso. Joaquim focalizou a vista e viu, entre duas grandes pedras, a égua branca parada, as cicatrizes visíveis na anca. A crina esvoaçava com a brisa quente e seus olhos estavam cravados na figura de Esperança. Ele se afastou, de modo a não bloquear a visão de mãe e filha. Esperança começou a andar na direção do portão, a cauda balançando de ansiedade. A égua branca não se moveu, permanecendo numa postura rígida, as orelhas apontadas para a frente. Houve um tempo indefinido em que as duas apenas se encaravam, mantendo um silêncio quebrado apenas pelos pequenos mugidos dos bois que pastavam longe. Joaquim, de coração aos saltos, calculava que, se entrasse no meio das duas, estragaria a cena. Então, optou por ficar quieto, apenas torcendo para que não houvesse nenhuma interrupção. Sentia-se como um observador de um momento sagrado da natureza, onde o instinto falava mais alto que qualquer gesto humano. Foi então que um barulho sutil, quase inaudível, surgiu de um arbusto próximo. Joaquim franziu a testa,
tentando identificar o que era. Quando percebeu, um lobo-guará esguio já se esgueirava para fora do mato. O olhar predador do bicho se fixou nas duas éguas, farejando com o focinho erguido o cheiro do sangue e de feridas ainda cicatrizando. Aquela aparição quebrou de vez o silêncio. A mãe escavou o chão com a pata dianteira, num gesto de ameaça, e soltou um relincho grave. Já a Esperança se agitou, relinchando de forma aguda e dando meia volta para se afastar. Joaquim arregalou os olhos e correu para buscar sua espingarda, deixada ao lado do estábulo. O lobo avançou alguns passos, mostrando os dentes num rosnado baixo. A égua branca continuava batendo no chão com força, soprando pelas narinas. Parecia pronta para enfrentar o animal, mas se via dividida. De um lado estava a cria, do outro, o risco de um ataque total. Antes que o predador pudesse tomar impulso, Joaquim disparou um tiro para o alto, um estrondo seco que ecoou pelas pedras e fez passarinhos saírem em revoada. O lobo parou, recuou com um pulo e, após mais um rosnado frustrado, disparou rumo ao matagal. Contudo, o tiro teve um efeito inesperado sobre a égua branca. Assustada, ela relinchou de dor ou pavor, difícil saber ao certo. Rodopiou e partiu em disparada pelo campo aberto, erguendo poeira com as patas. Na mesma hora, Esperança se moveu para segui-la, mas hesitou, lembrando-se talvez das mãos que a tinham cuidado, da segurança do estábulo e de todo o tempo que passou ao lado de Joaquim. A incerteza da potra era evidente nos olhos. Ela se virou para o lugar por onde a mãe escapara, relinchou com toda a força, mas não recebeu resposta. Ficou parada, as orelhas alerta, como se esperasse que a mãe retornasse. Esperança, chamou Joaquim, a voz rouca, sem saber se a potra o obedeceria ou correria atrás da mãe. Ela deu 3 passos na direção do campo, parou e olhou para trás, como se quisesse entender o que deveria fazer. O coração de Joaquim batia acelerado. Ele sentia que talvez fosse o momento em que ela partiria de vez. Mas, de maneira inesperada, a potra retornou alguns passos, encostando o focinho no braço de Joaquim, como se pedisse algum tipo de resposta que ele não tinha. E assim ficaram, um homem e um animal divididos entre a liberdade e o cuidado, observando o horizonte vazio onde, segundos atrás, a mãe estivera. Enquanto recolhia a espingarda e passava a mão na crina de Esperança, Joaquim sentia um misto de alívio por terem escapado do lobo e de frustração por terem perdido aquele breve contato com a égua branca. A certeza de que o instinto selvagem da potra estava cada vez mais forte o atingiu em cheio, como um presságio de que, cedo ou tarde, ela teria que retomar sua vida na natureza. No pôr do sol, ele a conduziu de volta ao estábulo, pois temia outro ataque noturno de predadores. O céu pintava-se de vermelho e laranja, fazendo o sertão parecer maior do que nunca. Esperança, no entanto, não conseguia se aquietar. Andava pelo cercado, batendo os cascos com inquietação, a cabeça virada para além das cercas, como se buscasse, em vão, a mãe que fugira. E assim, ao cair da noite, Joaquim ficou perto dela, tentando confortá-la do jeito que podia. Sabia que aquela ânsia por liberdade não a abandonaria tão cedo. Em silêncio, acariciou-lhe a testa, compartilhando de sua melancolia, reconhecendo que, naquele momento, talvez não houvesse nada que fizesse melhor do que apenas estar ao seu lado. No horizonte já escuro, as estrelas começavam a brotar devagar. Esperança, embora quieta perto de Joaquim, voltava a cabeça repetidas vezes para a imensidão do sertão, as orelhas erguidas, atenta a qualquer ruído que pudesse lhe trazer um sinal de reencontro. O sol mal despontava no horizonte, tingindo o céu de tons laranja e rosa, quando Joaquim saiu de casa e avistou Esperança encostada na cerca, olhando a paisagem com o pescoço esticado. A potra parecia mais inquieta do que nunca, fixando o olhar numa direção específica, talvez na vaga esperança de reencontrar a mãe que havia sumido após o último confronto com o lobo-guará. Seus relinchos saíam com força, mas sem resposta. Joaquim suspirou, passando a mão pelo cabelo e ajeitando o chapéu surrado antes de se aproximar. "Tá chamando quem, menina?" Ele falou quase num sussurro,
como se conversasse com um velho amigo. Mesmo sem entender as palavras, a potra percebeu o tom amigável e olhou para ele, batendo o casco no chão com impaciência. Joaquim conseguia sentir a angústia dela, dividida entre o afeto conquistado no convívio diário e o instinto de voltar às planícies do sertão. Precisou puxá-la calmamente para dentro do cercado e fechar o portão, pois temia que, num impulso, ela saísse em disparada e encontrasse problemas. Depois de verificar se as ataduras mais antigas ainda estavam seguras em pontos onde os ferimentos mais profundos cicatrizavam, ele decidiu ir até o poço para buscar água fresca. Precisava manter o estábulo sempre limpo e também garantir a hidratação de Esperança e dos poucos animais que restavam na propriedade. Ao chegar lá, notou uma queda preocupante no nível da água. Sabia que a seca era cruel naquela época do ano, mas desde que a potra surgira em sua vida, o consumo de água havia subido. Todas as torneiras internas da casa agora eram controladas com parcimônia, e a falta de chuva recente começava a mostrar sinais de severidade no solo. Foi nesse momento que Zeca chegou montado, esbaforido, trazendo a notícia que mexeu com os nervos de Joaquim. Rapaz, ouvi dizer que uns homens estão rondando as propriedades. Eles vêm à procura de cavalos desgarrados, principalmente os selvagens. Parece que vendem para qualquer um que pague bem. Como é que é? Joaquim olhou-o desconfiado. Gente de fora, não é? Isso. O povo chama de peão de boiadeiro, mas pelo jeito tão mais interessados em cavalo mesmo. Dizem que estão pagando uns trocados a quem entregar animais sem dono. Zeca passou o dorso da mão na testa, enxugando o suor. Sabe que não concordo com isso, mas tem gente que está precisando de dinheiro por causa da seca. Às vezes, fazem qualquer negócio. A informação caiu sobre Joaquim como um balde de água fria. Ele lembrou que, se já era perigoso deixar Esperança solta por causa dos predadores, agora havia um risco duplo. Homens mal intencionados podiam capturá-la para ganhar dinheiro. Mais do que nunca, tinha de refletir se mantê-la ali, presa num espaço restrito, seria o certo, ou se tentaria reencontrar a mãe e libertá-la na natureza. Acha que essas pessoas viriam aqui? Questionou, preocupado. Zeca deu de ombros. Já ouvi boatos de que estão percorrendo estrada a estrada. Não duvido que apareçam. Tu mora mais retirado, mas se souberem que tem cavalo, podem vir, especialmente se for um bicho de sangue selvagem. Joaquim virou-se para o cercado. Esperança, ainda inquieta, relinchava ao ver o outro cavalo que Zeca trouxera, um pangaré de pelo escuro. Parecia até querer fazer amizade. Com um aperto no peito, Joaquim ponderou as opções. Se ele deixasse a potra seguir seu destino, ela teria a chance de se reintegrar ao bando e à mãe. Mas a memória das feridas abertas ainda era recente, e uma parte dele duvidava que ela estivesse completamente pronta para enfrentar as agruras do sertão. Ao mesmo tempo, não queria que ela caísse nas mãos de gente que a veria como mercadoria. Vou reforçar as cercas, ao menos por enquanto. E se ela insistir em partir... Bom, não sei se terei o direito de impedi-la, disse pensativo. Zeca concordou em ajudá-lo na tarefa de ajeitar tábuas e verificar trancas. Enquanto batiam alguns pregos e realinhavam partes do cercado, notaram a terra seca sob os pés, rachada e carente de chuva. Uma visão que tornava tudo ainda mais urgente. Era possível que mais animais selvagens se aproximassem das fazendas em busca de água, aumentando a cobiça de quem quisesse comercializá-los. Mais tarde, quando o sol começava a castigar sem piedade, Joaquim precisou se resguardar dentro de casa para aliviar o calor. Deixou Esperança num pequeno pasto anexo ao estábulo, onde ainda havia sombra de um juazeiro e um bebedouro improvisado. De vez em quando, checava pela janela se ela estava bem. Observou que ela relinchava para o horizonte, como se tivesse certeza de que algo, ou alguém, a chamava à distância. No meio da tarde, um morador das redondezas passou pela porta trazendo ovos para trocar por farinha. Comentou sobre a potra, dizendo que ouvira histórias de um sujeito interessado em comprar todo e qualquer cavalo solto que encontrasse. Joaquim forçou um sorriso e fez sinal que não estava à venda.
Mesmo sentindo a tensão aumentar, ele agradeceu o aviso e concluiu a troca pelo alimento. O dia esticou-se, lento e abafado, e só quando o sol enfraqueceu que Joaquim se aventurou a buscar mais lenha nas cercanias. Precisava abastecer o fogão da cozinha. Estava a uns bons metros da casa quando escutou um relincho esganiçado vindo de Esperança. Deixou o feixe de lenha cair no chão e correu até a beira do pasto, vendo-a afugentar 2 cães que tinham se aproximado à procura de sobras. Eram apenas cães magros, sem dono. Mas a cena despertou no peito de Joaquim a lembrança de quanto perigo rondava a potra. E se fossem lobos-guará, ou homens querendo laçar? Mais tarde, sentiu o próprio cansaço pesar. Puxou uma cadeira de madeira para a varanda, limpou o suor com um pano e ficou observando a paisagem cinzenta se converter em um céu alaranjado. Viu Esperança recostada no tronco do juazeiro, parecendo mais calma, mas ainda com as orelhas atentas. Enquanto mordiscava um punhado de capim, lançava olhares para além da cerca, numa demonstração clara de que ali não era o lugar a que ela pertencia de verdade. Joaquim compreendia. Observando aquele olhar, sentiu a crescente convicção de que mantê-la presa poderia não ser a escolha mais sábia. Se a mãe ainda estivesse por perto, seria natural que Esperança fosse ao encontro dela. Mas havia tantos riscos: lobos, caçadores, a seca. Nessa mistura de pensamentos, a noite chegou. A lua nova pouco iluminava o céu, e as estrelas pareciam menos intensas do que nos dias anteriores. Joaquim decidiu, por precaução, trazer Esperança de volta ao estábulo. Não queria que ela passasse a noite do lado de fora, onde qualquer problema podia ocorrer sem que ele percebesse. Ao trancar a porta, deu um último olhar de ternura para a potra. Estava mais forte, a pelagem opaca começava a ganhar brilho, e mesmo com os pequenos arranhões que ainda cicatrizavam, parecia pronta para fazer corridas mais longas. Ainda assim, ela mantinha aquele olhar dividido entre o homem que a salvara e o chamado do campo aberto. Por volta das 10 da noite, enquanto terminava de tomar um café ralo na cozinha, Joaquim ouviu um barulho incomum vindo da estrada. Levantou-se, foi até a janela e avistou ao longe um facho de luz que varria a escuridão, acompanhado de um ronco grave de motor. Não reconheceu o veículo como sendo de algum vizinho. Ficou imediatamente em alerta. Aquelas luzes passavam devagar, iluminando trechos do caminho cobertos de poeira. Parecia que quem dirigia estava vasculhando o lugar, talvez até procurando algo específico. O coração de Joaquim disparou. Lembrou-se das histórias de homens que pagavam por cavalos selvagens e apostou que havia uma chance de serem eles. Precisava manter Esperança em segurança. Correu para o estábulo, pegou sua espingarda e conferiu a tranca das portas e janelas, pronto para qualquer eventualidade. Naquele instante, teve clareza de que o tempo para decidir o que fazer com a potra se encurtava mais e mais. Já era tarde da noite quando Joaquim ouviu o ronco de um motor desconhecido avançando pela estrada distante, com faróis varrendo os campos empoeirados, e ele compreendeu que o tempo estava se esgotando. A noite seguia silenciosa, exceto pelo ruído distante do motor que Joaquim ainda ouvia, mesmo após ter se afastado da janela. O foco de luz que passeava pela estrada parecia hesitar, como se seus condutores estivessem decidindo se valia a pena se aproximar mais. Dentro de casa, Joaquim apertou os lábios, incapaz de sossegar. Precisava tomar uma decisão definitiva. Não havia mais como segurar Esperança ali para sempre. Os perigos só aumentariam. Ele guardou a espingarda ao alcance das mãos e foi até o estábulo. Encontrou a potra agitada, dando voltas no espaço limitado, as orelhas em alerta, captando cada som vindo de fora. O coração de Joaquim pesava, pois conhecia a vontade dela de voltar aos campos abertos. A lembrança do ronco do motor desconhecido ecoava em sua cabeça, evocando um sentimento de urgência que não podia ignorar. Talvez fosse hora de conduzi-la para longe antes que aqueles homens chegassem. Ao primeiro clarão da aurora, tomou uma caneca de café quase frio, vestiu roupas mais adequadas para caminhar pelo mato e separou alguns suprimentos. Um cantil de água, pedaços de pano, uma faca na cintura, a espingarda
e um punhado de mantimentos. Começava assim o plano que lhe ocorrera durante a madrugada: levar esperança para as regiões mais remotas do sertão, onde acreditava que os cavalos selvagens costumavam vagar. Se tivesse sorte, ali encontraria o restante do rebanho e, com ele, a mãe da potra. Joaquim não sentia felicidade em partir, mas tinha convicção de que era a melhor chance de proteção. Bem cedo, encaixou uma corda frouxa no pescoço de Esperança para guiá-la sem machucá-la e abriu a porteira. Ela hesitou nos primeiros passos, meio desconfiada do que estava acontecendo, mas logo acompanhou o homem, olhando em volta com aquela curiosidade de sempre. A propriedade de Joaquim, simples e tranquila, ficava para trás à medida que avançavam pela estrada de terra e depois por trilhas menos marcadas. O sol começava a aquecer, prometendo um dia tórrido. Joaquim caminhava num ritmo firme, embora houvesse pedras e trechos esburacados que exigiam cautela. Ainda se lembrava de atalhos deixados pelo pai, passagens por entre rochas que encurtavam a jornada. Sabia que, se pegasse as rotas mais conhecidas, poderia trombar com quem não deveria. O objetivo era se manter fora de vista e evitar problemas. Algumas horas depois, já estavam longe de qualquer casa ou sinal de gente. A vegetação rasteira dominava a paisagem, pontuada por cactos e arbustos retorcidos. Esperança parecia excitada, como se cada aroma novo fosse um chamado à liberdade. Mesmo mantendo a corda nas mãos, Joaquim deixava que ela andasse mais à vontade, apenas impedindo que corresse rumo a alguma armadilha natural ou se afastasse demais. Vez ou outra, ela erguia a cabeça ao menor ruído, as narinas dilatadas. Ele acompanhava aquela tensão em silêncio. Antes do meio-dia, pararam junto a uma pequena depressão do terreno onde o solo ainda guardava um fio de água, resultado das últimas chuvas. Ali, ele e a potra puderam beber e se refrescar. Joaquim retirou o chapéu, lavou o rosto e suspirou ao ver as rachaduras na terra ao redor. O clima estava mais seco do que nunca, e o risco de não encontrarem água em pontos estratégicos era real. Precisava racionar o cantil, pois não tinha certeza de onde seria o próximo local possível de se abastecer. Enquanto descansavam, ouviu o som de folhas secas sendo pisadas. Teve um sobressalto e agarrou a espingarda. Era apenas um lagarto grande que rastejava por trás de uma pedra, fugindo do calor intenso. Ainda assim, o susto refletia seu estado de alerta constante. Aquela região poderia ocultar lobos-guará, jaguatiricas, ou mesmo grupos de homens dispostos a capturar qualquer cavalo que aparecesse. Precisava avançar com cuidado. Voltaram a caminhar, agora subindo um trecho rochoso, onde o solo se tornava pedregoso e a vegetação escassa. O sol a pino tornava tudo mais árduo, e o suor escorria pela testa de Joaquim, que parava de tempos em tempos para tomar pequenos goles de água. Esperança se mostrava ofegante, mas firme, como se o instinto selvagem a conduzisse por aquele terreno hostil. Seu olhar, porém, mantinha a vivacidade de quem reconhece a amplitude do sertão. Por volta do meio da tarde, ao atravessarem uma pequena vereda entre morros, Joaquim percebeu algumas pegadas de casco espalhadas na terra solta. Aproximou-se, examinou-as com cuidado. Pareciam recentes. E não eram de boi. O formato lembrava as de cavalos. Seu coração acelerou. Talvez fosse o primeiro indício de que estavam na direção certa. Esperança, farejando o chão, soltou um relincho curto, como se algo naqueles rastros a deixasse animada. "Você também sentiu, né, menina?" Joaquim falou, mesmo sabendo que ela não responderia. Mas o modo como a potra relinchou novamente o fez acreditar que estavam, sim, chegando perto de algum rebanho. Ao continuarem, começaram a enfrentar um trecho mais apertado, ladeado por paredões de pedra. O ar ali ficava abafado, quase sem vento. De repente, os pelos de Esperança se eriçaram e ela parou bruscamente, travando a corda. Joaquim olhou ao redor, sentindo uma presença que não conseguia ver. Foi quando distinguiu um movimento rápido nas rochas, acompanhado de um rosnado baixo. Um par de lobos-guará surgiu, espreitando com olhares famintos.
Sem soltar a corda de Esperança, Joaquim levantou a espingarda e deu um tiro para o alto, na tentativa de afastá-los pelo susto. O estrondo ecoou pelos paredões, e os lobos se afastaram, correndo para trás das pedras. Respirando forte, Joaquim decidiu mudar de rota. Precisava encontrar um caminho mais seguro, ainda que isso lhes custasse tempo. E assim, desviou por uma trilha paralela, com as pedras sobressalentes dificultando cada passo, mas garantindo certo abrigo contra o ataque direto de predadores. Cada avanço tornava a caminhada mais penosa. O sol baixava, e Joaquim sentia a aproximação da noite. Precisaria acampar em breve, mas sem deixar Esperança vulnerável. Encontrou, depois de uma curva abrupta, um trecho de chão mais aberto, com espaço para se acomodarem. Ali, pendurou uma lona improvisada entre duas árvores retorcidas, formando uma espécie de abrigo temporário. Vasculhou ao redor por sinais de água, sem sucesso. Restava apenas o pouco que carregava no cantil. Esperança permaneceu ao lado dele, mastigando alguns brotos de capim seco que cresciam entre as pedras. Seu olhar vagava, mas de forma curiosa, como se aprovasse a aventura. Joaquim a observou, lembrando-se do dia em que a encontrou sangrando à beira da estrada, e como agora seu porte era mais firme, quase recuperado. A potra já não era a mesma criatura indefesa, mas continuava sem seu lar, sem sua manada, sem a mãe que tanto procurava. A noite caiu, e a lua surgiu tênue. Joaquim acendeu uma pequena fogueira, usando gravetos recolhidos no caminho. Sentou-se ao lado das chamas, sentindo no ar aquele clima de incerteza. Os homens interessados em capturar cavalos poderiam surgir a qualquer momento, e os predadores da região também. Ele passou a mão pelo cano da espingarda, garantindo que estivesse pronta, mas torcendo para não precisar usá-la novamente. Foram horas tensas, interrompidas por ruídos noturnos que o faziam erguer a cabeça de súbito. Esperança se deitava, porém abria os olhos a cada estalo na escuridão. Era como se ambos, homem e animal, partilhassem a mesma preocupação. Ainda assim, havia algo sutil de cumplicidade naquele silêncio, uma sensação de que estavam juntos naquele desafio, cada um à sua maneira. Com o raiar do dia seguinte, a pressa e o anseio de avançar tomaram conta de Joaquim. Apagou a fogueira, juntou tudo o que podia e retomou o caminho. Esperança seguiu logo atrás, sem precisar de grande incentivo, talvez motivada pelos rastros e cheiros que a guiavam rumo a algo familiar. Conforme progrediam, o terreno se transformava em uma mescla de pedras e pequenas clareiras, cada uma revelando vestígios de cavalos que teriam passado por ali. Em determinado ponto, após uma subida mais íngreme, pararam sobre uma laje de pedra ampla, de onde se via grande parte da região ao redor. Joaquim pôde avistar uma planície ondulante à distância, margeada por alguns conjuntos de árvores secas e porções de mato amarelo. Viu também manchas escuras que podiam ser animais se movendo lentamente. Apertou os olhos, tentando distinguir melhor, mas o sol batia forte. Pegou um lenço para limpar o suor da testa e voltou a analisar. No instante em que limpava a visão, percebeu algo que lhe arrancou um sobressalto. Uma silhueta branca e esguia, destacada contra a claridade do campo, correndo com passadas largas ao lado de outros cavalos. Reconhecia aquelas cicatrizes no flanco, mesmo à distância. Sentiu o coração disparar, sorrindo para a Esperança ao perceber que, enfim, avistava a égua que quase certamente era a mãe da potra. Ali, numa combinação de esperança e temor, compreendeu que estava perto de concluir aquele objetivo, mas sabia também que o reencontro não seria simples, nem seguro. Afastou a corda do pescoço de Esperança, deixando que ela desse passos soltos sobre a laje, olhando fixamente para aquela figura distante. Era o momento que tanto aguardavam, mas o que viria depois ainda permanecia envolto em mistério. De pé sobre a rocha elevada, Joaquim mirou a planície e enxergou claramente a égua branca galopando no horizonte. Reconheceu de imediato os traços que indicavam ser, sem dúvida, a mãe de Esperança.
Joaquim sentia o coração bater acelerado enquanto observava, do alto daquela rocha, a manada selvagem espalhada na planície adiante. Mesmo a certa distância, reconheceu a égua branca, marcada por cicatrizes. Trazia no olhar a mesma firmeza que ele presenciara quando tentou se aproximar dela perto de sua fazenda. As crinas balançavam ao vento, e seu porte transmitia a imponência de quem liderava, ou, ao menos, orientava os demais. Esperança, ao lado de Joaquim, estava inquieta. Farejava o ar, batendo os cascos no chão de pedra como se quisesse correr na direção do grupo. A lembrança dos ferimentos já não a detinha, tampouco o cansaço da viagem. Parecia enxergar naqueles cavalos livres um convite irresistível. Joaquim respirou fundo, fechando os olhos por um segundo para tomar coragem e descer rumo ao vale. Precisavam se aproximar sem assustar a manada e sem serem vistos pelos homens que rondavam a área. Descendo a encosta pedregosa, ele apoiava a mão nas rochas para manter o equilíbrio. Cada passo soltava fragmentos de pedra que deslizaram encosta abaixo, provocando ruídos de cascalho. Esperança seguiu logo atrás, às vezes tentando acelerar o ritmo. A sede e o calor do sertão começavam a se impor, mas a motivação de reunir mãe e filha empurrava Joaquim adiante. Passo a passo, virando desfiladeiros e cruzando pequenos trechos de mato rasteiro, eles se aproximavam da planície onde os cavalos selvagens pastavam. O sol já alto reforçava as sombras sob cada rocha e realçava a miragem de calor sobre a terra. Assim que chegaram a um ponto mais aberto, notaram que alguns animais da manada levantaram a cabeça, farejando o ar. Eram cavalos robustos, alguns de pelagem castanha, outros num tom pardo, e, é claro, a fêmea branca de cicatrizes visíveis. O vento soprava a favor de Joaquim, o que diminuía o risco de serem detectados pelo olfato. Ainda assim, cada movimento precisava ser cauteloso. Esperança tomou a dianteira, relinchando suave. A resposta veio imediata. A égua branca ergueu a crina e emitiu um relincho profundo, que ecoou pela planície. Vários cavalos começaram a se agitar. Joaquim se encolheu entre os arbustos secos, tentando passar a ideia de que não representava ameaça. Observou de longe a troca de olhares entre mãe e filha, um reencontro que parecia possível depois de tanta espera. Em poucos instantes, a manada se reorganizou, como se decidisse o que fazer. A égua branca iniciou um trote lento para a frente, mantendo as orelhas firmes e o olhar fixo em Esperança. Parou a certa distância, estancando as patas na terra, levantando poeira. Esperança relinchou de novo, avançando alguns passos. Joaquim quis recuar, para não interferir no momento, mas ficou atento a qualquer sinal de briga. Os cavalos selvagens, quando ameaçados, podiam atacar. Ele, no entanto, não viu hostilidade direta, apenas cautela. A potra continuou avançando, o coração na boca, ao mesmo tempo em que a mãe baixava levemente a cabeça, talvez um reconhecimento. Por alguns segundos, os dois animais trocaram farejadas, tocando focinho e soltando relinchos curtos, como se confirmassem um laço interrompido. Joaquim, escondido parcialmente atrás de um galho retorcido, prendeu a respiração. Vê-las assim, quase unidas, era tudo o que ele desejara. Mas a égua branca tinha as narinas dilatadas e o focinho virado, olhando de rabo de olho para o homem. Qualquer movimento em falso, e ela poderia fugir. De repente, o barulho de motor rompeu aquela cena frágil. Não estava tão distante quanto Joaquim esperava. Em pouco tempo, pôde distinguir vozes e gritos vindos de um trecho mais elevado do terreno, onde se erguia uma fina nuvem de poeira. Era o grupo de captura. Aceleravam uma caminhonete e traziam mais de um cavalo arreado, talvez para perseguir os animais selvagens. A manada, ao ouvir aquilo, começou a se alvoroçar. A égua branca soltou um relincho de alerta, batendo as patas no chão. Vários cavalos recuaram, prontos para disparar em fuga. Joaquim saiu de seu esconderijo num ímpeto, levantando os braços e gritando para o grupo desconhecido. « Ei, não se aproximem! » O clamor perdeu-se no vento.
O ronco do motor e o latido de cães que vinham junto cobriram a voz de Joaquim. O grupo se aproximava rápido, vislumbrando a manada como um verdadeiro achado lucrativo. Não haviam notado Joaquim imediatamente, mas perceberam os cavalos se dispersando. Com chicotes e gritos, os homens manobravam para tentar contê-los. Esperança, nervosa, girava ao redor da mãe, que por sua vez demonstrava indecisão. Fugir de imediato ou enfrentar. O risco de laço era real, pois um dos peões já preparava a corda com destreza. Joaquim correu até ficar entre os cavalos e a caminhonete, levantando as mãos. Gritou: "Deixem eles irem, não são seus." O homem no veículo apenas lançou um olhar feroz, seguido por uma gargalhada seca. Em seguida, acelerou, jogando poeira para o alto. Outro peão, montado num cavalo rústico, galopou para a lateral, tentando cercar a manada. A polvadeira aumentou, confundindo os animais. Joaquim viu que um deles conseguira laçar um jovem garanhão, que se debatia em pânico. O coração dele disparou ao imaginar que Esperança ou mesmo a égua branca pudessem ter o mesmo destino. Sem tempo a perder, Joaquim ergueu a voz e tentou dispersar os cães que acompanhavam o grupo, jogando pedras na direção deles. O barulho fez alguns recuarem. Enquanto isso, o homem com a caminhonete avançava, fechando o cerco. A manada, aflita, relinchava sem parar. Foi nesse exato momento que a égua branca decidiu agir. Avançou em disparada, fazendo um arco largo para trás, chamando os outros cavalos. Em um coro de relinchos, vários se uniram, formando uma massa compacta de corpos musculosos, e dispararam para longe do veículo. A mãe de Esperança, ao passar por Joaquim, quase o derrubou com a força do empurrão. Ainda assim, ele não se importou, pois compreendeu o que ela pretendia: fugir dali enquanto havia brecha. Esperança correu atrás dela por reflexo, os cascos levantando poeira. Joaquim, vendo os homens mudarem de direção para perseguir a manada, teve pouco tempo para reagir. Precisou se colocar no caminho, usando todo o corpo para barrar uma investida do cavaleiro que ainda segurava o laço na mão. Foi um risco imenso, qualquer erro, e o laço cairia sobre ele mesmo. "Não!" gritou com um nó na garganta. "Deixa esses bichos em paz." O peão puxou a rédea, soltando palavrões e fazendo o cavalo relinchar alto. Aquela freada brusca quase derrubou o homem. A caminhonete, por sua vez, deu uma guinada para a esquerda, tentando contornar Joaquim para seguir adiante, mas o solo pedregoso tornou difícil a manobra, e eles perderam segundos preciosos. Tempo suficiente para a manada ganhar distância. Enquanto o cavalo e veículo se reorganizavam, um dos peões apontou algo para Joaquim. Uma arma, possivelmente. Ele só teve tempo de se jogar de lado, sentindo o coração pulsar no pescoço. Ouviu um estouro abafado, mas não soube dizer se era tiro ou apenas um barulho de freio. De qualquer forma, ainda estava vivo e inteiro. Levantou-se rapidamente, poeira cobrindo suas roupas e o rosto, e se virou para ver a manada ao longe. A maioria dos cavalos já havia disparado. Esperança e a Mãe Branca estavam no centro do grupo, correndo como se pertencessem, de fato, àquele mundo amplo e sem cercas. Os homens não iriam desistir tão fácil, mas Joaquim se ergueu em posição de defesa, pronto para impedir qualquer nova investida contra os animais. Sentia a adrenalina latejar nos pulsos, mas também uma ponta de alívio por ter dado a elas uma chance de escapar. Num instante fugaz, ele reparou que Esperança virou a cabeça para trás enquanto corria, as crinas balançando ao vento. Foi rápido, mas marcante. Os olhos dela pareciam carregar uma mistura de angústia e gratidão. Depois, engolida pela nuvem de poeira, ela sumiu na estepe, seguindo a mãe e os outros cavalos. Joaquim inspirou com força, quase engasgado pelo pó, e ajeitou o chapéu, fitando o horizonte vazio. Percebeu então que os homens estavam atrás dele, furiosos, prontificando-se a exigir algo ou agir com violência. Ele, porém, não recuou. Mantinha a postura firme, defendendo com o próprio corpo a rota de fuga que ajudara a abrir. Não tinha certeza de como sairia daquela situação, mas estava disposto a lutar pelo que acreditava. A manada, a esta altura,
já sumia na distância, o som dos cascos abafado pelas rajadas secas do vento. Enquanto a manada dispara rumo à liberdade, Joaquim fica para trás, prestes a encarar a fúria do grupo de captura sozinho. E Esperança olha para ele uma última vez, hesitando entre o instinto selvagem e o laço com o homem que a salvou. Joaquim mal teve tempo de se recompor quando os homens desceram dos cavalos e saltaram da caminhonete tomados por raiva. Um deles apontou a arma, o outro ainda segurava o laço pendurado no braço. A poeira levantada pela debandada dos cavalos selvagens fazia o ar parecer turvo, dificultando a visão de todos. O cheiro de suor, ferrugem e terra seca se misturava ao calor do sertão, tornando tudo ainda mais pesado. Maldito, rosnou o que segurava o laço. Você vai pagar por atrapalhar nosso serviço. Joaquim manteve as mãos à frente do corpo, sem se abaixar totalmente, mas demonstrando que não buscava briga. Precisava de cautela para não levar um tiro ou ser agarrado. Ainda assim sentia o corpo fervilhar de indignação. Não admitia que aqueles homens tratassem os cavalos como simples mercadoria. Esses animais não são de vocês, disse, a voz rouca pela poeira na garganta. Deixem que sigam o caminho deles. O homem armado riu de um jeito áspero. E quem vai nos impedir, hein? Você? 2 deles avançaram, cercando Joaquim. Um terceiro, mais atrás, cuspia no chão e movia a cabeça negativamente, como se o considerasse um tolo. Joaquim sabia que, em menor número, teria pouca chance de sair ileso caso resolvessem partir para a violência. No entanto, seu sangue fervia ao imaginar Esperança, a égua branca e os outros cavalos sendo perseguidos. Antes que pudesse formular qualquer reação, sentiu um baque forte na nuca. Um dos homens o atingira por trás com uma coronhada. Tudo escureceu por alguns segundos e Joaquim tombou de joelhos, tentando se equilibrar. A cabeça latejava e um filete de sangue escorreu por seu couro cabeludo. Caiu de lado, levantando poeira ao atingir o solo. Vamos embora, gritou aquele que parecia liderar o grupo. Eles já ganharam vantagem. Precisamos recuperar pelo menos alguns cavalos. E o que a gente faz com esse sujeito? Perguntou o que estava com o laço, fitando Joaquim com desprezo. Deixa aí para ser pasto de abutre, horas. Temos pressa. A caminhonete deu partida, rugindo, enquanto 2 peões montaram a cavalo para tentar alcançar a manada. Um outro pulou na carroceria, fazendo sinal para que partissem depressa. Restaram apenas 2 marcas profundas de pneus no chão. Joaquim piscou, zonzo, vendo tudo girar. Tentou erguer o tronco, tateando a cabeça. Sentia a vista turva e um gosto de metal na boca. O sol castigava impiedosamente, ofuscando-lhe a visão. A garganta estava seca e as pernas tremiam quando, enfim, conseguiu se apoiar num cotovelo para se sentar. Teve tempo de ver ao longe a nuvem de poeira que indicava a rota dos perseguidores. Entre tosses e uma tontura quase incontrolável, chegou à conclusão de que precisava sair dali. Se ficasse, poderia ser alvo de um retorno ainda mais agressivo. Levantou-se com dificuldade, apoiando a mão no joelho. O pulso doía, assim como o ombro que batera no chão. Mas a pior dor era o latejar na cabeça. Cambaleando, foi até uma pequena elevação de terreno para enxergar melhor. Contemplou a vasta imensidão do sertão, dourada e cruel sob a luz do meio-dia. Nenhum sinal imediato de ajuda ou água, tampouco a sombra generosa de uma árvore. Precisava, acima de tudo, cuidar do sangramento. Retirou o lenço sujo de poeira que carregava no bolso e o pressionou na nuca, fechando os dentes para aguentar o ardor. Tinha pouca água no cantil, mas usou umas gotas para limpar a ferida. O alívio foi mínimo, mas já bastava para que pudesse organizar os pensamentos. Sentiu o corpo pesar, o calor acumulado, e resolveu caminhar para longe das marcas de pneu. Não queria ser encontrado caso eles voltassem. Precisava, no entanto, de um abrigo onde pudesse se recompor. A lembrança de Esperança e da égua branca passava pela sua mente como um estímulo para não desistir. Imaginava se a manada conseguiria escapar das cordas e truques daqueles homens. Segurava-se na fé de que, mesmo ferido, podia tentar encontrá-las outra vez.
Foi andando, os olhos semicerrados, pelo que lhe pareceram horas. O sol a pino tornava cada passo exaustivo, e o corpo protestava contra a sede. Por sorte, encontrou um fragmento de sombra projetada por uma saliência rochosa. Ali se deixou cair no chão, arfando, sentindo o coração bater descompassado. Precisava descansar, ao menos até o sol baixar um pouco. Enquanto fechava os olhos, recordava o instante em que a potra olhou para ele antes de fugir. Visualizou aquela expressão e sentiu um aperto no peito. Em meio à dor, uma leve satisfação. Ajudara os cavalos a se afastarem ao menos por um momento. Não sabia se teriam escapado de vez, mas fizera o que estava a seu alcance. O cochilo que tirou foi curto, interrompido por uma sede atroz e pela dor que latejava na cabeça. Mesmo assim, o sol já tinha diminuído a intensidade, embora o calor ainda fosse forte. Tateando a bolsa que carregava, viu que tinha um último gole de água no cantil. Bebeu de maneira controlada, deixando que o líquido descesse pela garganta seca como um fio de vida. Precisaria encontrar água em algum lugar. Fez menção de ficar em pé, quando sentiu uma fisgada no tornozelo. Talvez tivesse torcido ao cair. Ofegante, se apoiou na rocha, colocando pouco peso no pé machucado. Seguiu então, mancando, abrindo caminho por entre arbustos espinhentos e pedras soltas. Diante dele, a paisagem ganhava contornos mais suaves à medida que avançava. Uma área ligeiramente descida, onde esperava encontrar algum curso d'água ou poça remanescente. Faltavam sinais claros de vida, além de pequenos lagartos e pássaros que voavam ao longe. A noite se anunciava, e Joaquim queria um refúgio antes da escuridão, onde pudesse armar um abrigo improvisado. Após mais de 1 hora de esforço, alcançou uma depressão no terreno. Viu, com alívio, um pequeno charco lamacento ao centro. A água era turva e tinha coloração barrenta, mas servia. Ajoelhou-se e aproximou as mãos em concha para checar se, ao menos, era úmida o bastante. Um sabor de terra dominou sua boca quando ele bebeu. Ardeu o machucado na nuca ao se inclinar, mas sentiu alívio na garganta. Preencheu o cantil o melhor que pôde, ainda que parte fosse de barro e impurezas. Ali, decidiu armar um local para passar a noite. Reuniu alguns galhos secos de arbustos mortos, criou uma barreira mínima contra o vento e se ajeitou. Tinha pouco para comer, talvez alguns pedaços de carne seca guardados num bolso e um punhado de farinha. Era o que sustentaria suas forças por enquanto. Ao comer, pensava no quanto a manada já estaria longe. Pensava também em Zeca, Joana, nos vizinhos. Questionava se alguém sentiria sua falta ou viria procurá-lo. Mas o sertão é grande, e ele não deixara um roteiro claro quando partiu com esperança. A noite caiu, trazendo um manto de estrelas e um silêncio temeroso. O zunido de insetos e o grito eventual de um animal rompiam o vazio. Joaquim se ajeitou contra a rocha, cobriu-se com o que restava de um pano velho e tentou encontrar posição que doesse menos o tornozelo e a cabeça. Difícil. A cada movimento soltava um gemido baixo. Ainda assim, o corpo exaurido pedia repouso. Apesar da dor, cochilou até ser despertado por um uivo distante. Talvez lobos-guará. Sentou-se num sobressalto, pegando a espingarda que estava a seu lado. Observou a escuridão por um tempo, mas não viu sinal claro de aproximação. Mesmo aflito, decidiu não acender fogueira, para não chamar atenção. Tentou dormir outra vez, mas passava longos minutos atento a qualquer ruído. O sereno da madrugada aumentava seu desconforto. Quando o primeiro indício de luz surgiu no céu, Joaquim levantou-se cambaleante, decidido a prosseguir. Não tinha ideia de quão longe havia chegado a manada, nem de onde os caçadores estariam. Mas nutria uma fagulha de esperança. Se seguisse rastros ou sinais de casco, talvez reencontrasse os cavalos. Passou uma das mãos na ferida da nuca, que começava a criar crosta, e firmou o chapéu na cabeça. Seguiu em direção ao leste, onde o sol nascia rubro. Caminhava devagar por causa do tornozelo dolorido, apoiando-se num galho que encontrou.
Imaginou que, se os cavalos tivessem continuado naquela rota, algumas pegadas deveriam estar espalhadas. Por longos trechos de areia dura, todavia, nada se via. Apenas vento e arbustos rasteiros. Ele avistava, de vez em quando, marcas de pneus que poderiam ser dos perseguidores, mas não sabia ao certo se ainda estariam atrás do rebanho ou se haviam desistido. O calor crescia novamente, e Joaquim apertou o passo, mesmo gemendo de dor. Precisava chegar a algum lugar antes que o corpo cedesse. A raiva daqueles homens o preocupava, mas seu maior medo era desabar sozinho e sem socorro. Tinha de seguir, confiando no instinto de sobrevivência que o sertão lhe ensinara. Num declive que desembocava num vale mais amplo, viu com esforço pequenos indícios de pegadas. Alguns cascos marcados na terra menos dura. Abaixou-se, passando os dedos naquele formato inconfundível. Julgou serem recentes, mas não muito. Talvez um dia de diferença. Animou-se. Afinal, era uma pista. Continuou rastreando e chegou a um caminho onde 3 ou 4 pegadas se sobrepunham. Contemplou o horizonte, lembrando-se da cor branca da égua, das cicatrizes e do relincho esperançoso de esperança. "Vocês ainda estão por aí, não é?" murmurou, enxugando o suor da testa. Pensar em como a potra voltara a trotar livremente ao lado da mãe lhe dava forças. Mesmo combalido, ainda tinha o desejo de saber se ambas haviam escapado ilesas. Talvez fosse loucura querer chegar até elas de novo, mas sentia que sua missão não se encerrava ali. O sol escaldante não perdoava. Joaquim mancou, parando vez ou outra para recuperar o fôlego, bebendo um gole racionado da água barrenta que já cheirava mal. O tornozelo inchava, dificultando cada passo. Ainda assim, prosseguiu, motivado pela possibilidade de encontrá-las vivas e a salvo. Parte do dia transcorrera, e ele chegara a um grupo de rochedos que se erguiam como monumentos naturais. Sentou-se à sombra parcial de uma dessas formações. O lugar lhe pareceu silencioso demais. Enquanto respirava fundo, enxugando o rosto com o lenço, escutou uma movimentação discreta atrás de algumas pedras. Talvez um animal. Ficou alerta, mas não viu lobos ou onças. Arriscou-se a espiar e encontrou apenas marcas de onde cavalos poderiam ter passado e deixado vestígios de pelos presos em galhos secos. Estremeceu de emoção ao pegar uma mecha branca, quase certo de que pertencia à égua. Tornou a subir, a perna doendo cada vez mais, até alcançar uma área mais alta. Dali, podia avistar uma faixa de horizonte plana, onde areia e vegetação se misturavam num mosaico de tons acinzentados. Protegendo os olhos com a mão, procurou alguma forma de vida. Passou longos minutos em vão, sentindo o coração murchar. Já pensava em recuar, duvidando ter forças para prosseguir. Então, um sopro de vento afastou a poeira e revelou, na linha distante, pequenas figuras em movimento. Seriam cavalos? Parecia apenas um punhado de sombras oscilantes, mas Joaquim reconheceu a cadência dos passos e o modo como se agrupavam. Sua respiração falhou, e o coração deu um salto. Tinha plena certeza de que era a manada, ou parte dela. Segurou com força o galho usado de apoio, lutando contra a dor no tornozelo. Precisava decidir se seguiria até lá ou se iria procurar ajuda para tratar os ferimentos. Um lampejo de coragem acendeu dentro dele. Não podia desistir naquele momento. Cada segundo fazia diferença, e se demorasse, poderia perdê-los de vista para sempre. Inspirou, enchendo o peito, e deu o primeiro passo adiante. Mancava, mas segurava firme a espingarda, preparado para o que viesse. Tudo doía. O ombro, a cabeça, o calcanhar. Mas havia algo maior impulsionando-o. Talvez fosse a necessidade de concluir o que começara. Talvez fosse apenas o apego forjado em noites velando aquele bicho indefeso que um dia quase morreu em sua fazenda. Manchado de pó, sangrando pelos arranhões, quase sem água, Joaquim se moveu colina abaixo, decidido a não parar até chegar perto daquelas silhuetas tão familiares. Seu coração quase saltava pela garganta, pois reconhecia o contorno de uma égua mais clara no grupo,
e não restava dúvida de quem a acompanhava. Com o sol já caindo e tingindo o céu de tons avermelhados, ele se apoiou numa rocha para não desabar, obrigando-se a seguir, mesmo mancando. Enxugou o suor do rosto e forçou um passo após o outro, determinado a reencontrar aquela potra que salvara e, quem sabe, se certificar de que ela estava finalmente livre da ameaça dos homens. Enquanto o calor alaranjado do poente banhava o sertão, Joaquim avistou outra vez o vulto esguio da potra ao lado da mãe, ambos caminhando rumo a uma área ainda mais afastada. Incapaz de conter a emoção, ele respirou fundo e apertou o passo na direção delas, convicto de que, ainda que ferido, lhe restava força suficiente para tentar uma última aproximação. O sol já se punha quando Joaquim avistou o pequeno grupo de cavalos à distância, recortados contra a luz laranja do entardecer. A visão fazia seu coração acelerar, apesar da dor latejante no tornozelo e do cansaço acumulado. Apoiando-se num galho seco que servia de bengala, ele avançou com passadas mancas, sem ter certeza de quantas forças ainda lhe restavam. A cada passo, sentia o corpo protestar, mas o desejo de reencontrar esperança, de saber se ela sobrevivera à caçada, era maior que qualquer sofrimento. Conforme se aproximava, pôde distinguir a silhueta clara de uma égua que se mantinha ligeiramente isolada, como se guardasse uma posição de liderança. Mesmo com a luz falhando, reconheceu as cicatrizes no flanco. Era a mãe de Esperança. Ao seu redor, 5 ou 6 cavalos pareciam repousar, alguns pastando em moitas secas que resistiam ao sertão. Joaquim estancou ali, a uns bons metros de distância, sem saber como prosseguir sem assustá-los. Súbito, ouviu um som conhecido, um relincho curto, hesitante. Da penumbra surgiu a potra castanha que ele cuidara por tantos dias. Atravessou a aridez do terreno, avançando com passadas curiosas em direção ao homem. Parecia não acreditar no que via, mas a cada passo aproximava-se mais dele. Joaquim sentiu o peito apertar, dividido entre a alegria de revê-la e o medo de que aquele encontro pudesse atrair novos problemas. Esperança. Ele sussurrou com a voz embargada pelo alívio. Ela mexeu as orelhas, inclinando a cabeça para o lado, como se identificasse a voz que tantas vezes a consolara. Ainda parecia ferida, com uma mancha mais recente acima do ombro, um risco que Joaquim não se lembrava de ter visto antes. Talvez fosse sinal de que a fuga do grupo de captura não passara sem arranhões. Vê-la viva, porém, encheu-o de uma satisfação profunda. Estendeu a mão com cuidado. A potra avançou mais um pouco, cheirou seus dedos, depois seu antebraço. Joaquim sentiu as narinas quentes dela contra a pele. Pareceu um reconhecimento silencioso. Por um instante, teve a sensação de que seu esforço todo, as noites em claro, a dor da coronhada, a sede, o tornozelo inchado, fazia sentido. Ela estava ali, forte, ainda livre. Bom te ver em pé, menina, ele disse com um leve sorriso, embora soubesse que estava na presença de um bando de animais selvagens que podiam reagir mal àquela aproximação. Olhou rapidamente para a égua branca, que observava a cena com olhos estreitos, sem se mover do lugar. Um dos outros cavalos bateu o casco, dando indícios de inquietação. Joaquim percebeu que não podia passar muito tempo exposto daquela forma. Aquela zona de mato ralo e pedras era aberta demais, perfeita para que um carro ou moto chegasse sem aviso. Se os homens estivessem rastreando o bando, não tardariam a surgir. Apesar do medo, decidiu dar um passo para trás, abrindo espaço para que Esperança retornasse à mãe. Não queria criar uma situação de confronto. A potra hesitou, soltou um relincho contido e voltou-se para a égua branca. Joaquim notou o modo como a mãe a examinava, uma mistura de alívio e cautela. Talvez houvesse um reconhecimento mútuo de que aquele homem de alguma forma as ajudara. Ainda assim, não podia esperar gratidão de um animal cujo instinto era sobreviver no sertão implacável. Tentando manter a calma, o homem se virou de leve, procurando algum recanto onde pudesse se abrigar, caso algo desse errado. Viu, ao longe,
uma formação rochosa que oferecia um pouco de proteção contra qualquer abordagem rápida. Pensou em recuar para lá, mas nesse exato momento, notou uma movimentação suspeita no topo de uma elevação. Era distante, mas o clarão discreto de faróis denunciava que alguém estava se aproximando. Podiam ser os mesmos caçadores, ou outros tão perigosos quanto. O coração de Joaquim disparou. Precisava alertar a manada de alguma forma, mas não sabia se correria o risco de assustá-la ao ponto de fugirem para o lado errado. Tentou abanar os braços com cuidado, sinalizando para a égua branca. Não tinha certeza se ela o entenderia. O grupo todo se agitou quando o vento trouxe o som de um motor. Vários cavalos pularam e bufaram, pressentindo ameaça. Esperança também farejou o ar, ansiosa. Não tardou para que aquele veículo surgisse, abrindo caminho com violência pela vegetação seca e derrubando pequenos arbustos. Uma moto se destacava na frente, 2 homens em trajes surrados. Atrás, divisava-se a caminhonete velha que Joaquim já conhecia, com a lataria empoeirada e faróis vacilantes. Seu estômago revirou de tensão. Lembrou-se da coronhada que levara e imaginou que agora eles poderiam fazer algo pior. Maldição! Murmurou, sentindo o gosto amargo do medo na boca. A manada se mexeu com inquietação, relinchando forte. Parte dos cavalos começou a dispersar, procurando uma rota de fuga. A égua branca girou, relinchando grave, chamando a filha para acompanhá-la. Esperança, por um segundo, olhou para Joaquim, como se esperasse um sinal ou um comando. Ele fez um gesto com as mãos. Vai, corre, implorou. Como se entendesse, ela partiu num galope bruscamente acelerado, seguindo a mãe. Outros cavalos os acompanharam, criando uma nuvem de poeira que subiu no ar. O som dos cascos misturou-se aos roncos dos motores e aos gritos dos homens, que tentavam cercá-los pela lateral. Joaquim, com o coração em disparada, agarrou-se ao galho bengala e procurou ir atrás. Mas seu tornozelo insistia em falhar. Cada pisada era uma agonia. Podia ouvir vozes raivosas ecoando pela planície. Rápido! Cerca pelo lado esquerdo! Use a corda! Não deixa escapar! Eles não queriam perder de vista aquela manada valiosa. Joaquim se sentiu impotente, porém decidiu que não ficaria parado. Tentou galgar uma área de terreno mais alta, de onde pudesse ao menos criar algum tipo de distração. O suor escorria em seus olhos, a cabeça ainda doía, e cada passo era torturante, mas a vontade de ajudar os cavalos falava mais alto. Na pressa, escorregou numa pedra solta e caiu de joelhos, soltando um grito abafado de dor. Sentiu a poeira entrar na boca, a perna latejar. Forçou-se a se levantar de novo, quase perdendo o fôlego. Ainda conseguia ver, no meio da confusão, a silhueta de Esperança correndo ao lado da mãe, desviando de arbustos e rochas. Precisava garantir que alcançassem a saída daquele vale. A caminhonete avançou pela lateral, abrindo caminho no mato com estalos de galhos quebrando. Um dos homens estava no banco do carona, debruçado na janela, balançando o laço, pronto para lançá-lo na primeira oportunidade. Joaquim rangeu os dentes e, sem pensar 2 vezes, ergueu a espingarda que carregava no ombro, dando um tiro para o alto. O estrondo ecoou, assustando parte dos cavalos e também fazendo o motorista da caminhonete manobrar bruscamente. O tiro era mais um aviso do que um ataque, mas serviu para ganhar alguns segundos de vantagem. Seu desgraçado! Berrou um dos homens, virando para Joaquim com um olhar assassino. Ele recarregou a espingarda, a mão tremendo de medo e cansaço, mas não permitiria que chegassem fácil até a manada. Sabia que estava em desvantagem. Eram vários, e ele mal se aguentava em pé. Ainda assim, preferia cair lutando a deixar aqueles cavalos serem arrastados para um destino cruel. A poeira se tornava um manto sufocante, e a luz do entardecer nublava a visão. Mesmo assim, dava para ouvir os cascos retumbando e os motores roncando. A manada se dividiu em 2. Uma parte seguiu para a esquerda, tentando contornar o solo pedregoso, enquanto os demais correram para a direita, onde o terreno era menos acidentado. A égua branca liderava o grupo que parecia mais forte, e Esperança galopava junto dela.
esforçando-se para acompanhar o ritmo. Joaquim percebeu com alívio que se afastavam pouco a pouco dos homens, mas havia um sujeito a cavalo que disparava pelo flanco, pronto para laçar qualquer animal que vacilasse. Com esforço, Joaquim tentou dar outro disparo de advertência, mas o braço já não respondia direito, e o coice da arma o fez cair no chão. Seu chapéu saiu voando, e ele sentiu a cabeça latejar outra vez. Quase desfaleceu ali. Foi quando, pelo canto do olho, viu a caminhonete frear e girar na sua direção, levantando uma nuvem de poeira que cegava tudo. O motor roncava forte, como se quisessem passar por cima dele. Ele se ergueu, cambaleante, e ficou parado, braço cruzado diante do rosto para não respirar tanta terra. Esperou o impacto, o pior. Mas o veículo brecou a poucos metros, e o homem ao volante abriu a porta xingando. Vai pagar caro, maldito. Atrás do volante, outro gritou. Deixa esse infeliz aí e bora. Tão escapando. Divididos entre acabar com Joaquim ou perseguir os cavalos, os homens pareceram hesitar. Foi nesse curto intervalo que Joaquim notou a manada desaparecendo numa névoa de poeira, escapando pela margem de um riacho seco. Talvez conseguissem ganhar distância e se embrenhar em terreno mais seguro. Sentiu uma lufada de alívio e cerrou os olhos, deixando o corpo se soltar. Mesmo se eles o matassem agora, Esperança e a mãe estavam ganhando uma chance real de liberdade. Alguns segundos pareceram uma eternidade. Depois, o motorista bateu a porta com um estrondo. Vamos atrás, gritou um deles impaciente, ignorando a existência de Joaquim. A caminhonete arrancou bruscamente, cuspindo pedrinhas e poeira, e seguiu na direção em que a manada fugira. Atrás dela, um cavaleiro seguia galopando com o laço. Apenas 2 homens ficaram para encarar Joaquim. Um deles cuspiu no chão, o outro empunhava uma arma. Você teve sorte de novo, mas não pense que acabou. Joaquim viu, atônito, que a moto também partia, sumindo atrás da caminhonete. Os 2 que ficaram pareciam tão furiosos quanto cansados. Um examinava Joaquim como se quisesse esmagá-lo, mas no fundo tinham consciência de que perderam a maior parte do bando, o que diminuía suas chances de lucro. Talvez por isso estivessem indecisos sobre o que fazer com aquele homem teimoso que os atrapalhara não uma, mas 2 vezes. Numa decisão repentina, um deles chutou o cano da espingarda que Joaquim segurava, fazendo-o largá-la. Com uma careta de dor, o homem do sertão tentou se defender, mas um golpe forte no ombro o fez cair de joelhos. Ora, se acha esperto, rosnou o sujeito. Isso aqui é só para você aprender a não se meter onde não é chamado. Com a vista turva pela dor, Joaquim se preparou para um golpe final. Mas, naquele segundo, o colega do agressor deu um puxão em seu braço e o fez parar. Deixa quieto. Já perdemos tempo demais. Se a gente não correr, vai todo mundo escapar. Hesitando, o homem olhou para Joaquim, bufou como um touro irritado e se afastou, indo na direção em que os companheiros haviam sumido. Em questão de poucos minutos, já não havia mais ninguém. Joaquim, caído de lado, engoliu a poeira que pairava no ar, tossindo para limpar a garganta. A cabeça latejava, o ombro ardia e o tornozelo nem se manifestava, de tão dormente. Ainda assim, tentou levantar a cabeça para espiar o horizonte. Não viu sinal da manada, apenas a nuvem de poeira que seguia para longe, carregada pelo vento crepuscular. Ficou assim por um tempo incalculável, respirando ofegante e encarando a imensidão silenciosa. Quando a poeira começou a baixar, ouviu ao longe o galope disperso de alguns cavalos. Talvez parte do grupo selvagem tivesse se desmembrado, buscando novas direções. Não fazia ideia de como terminaria a perseguição. Seu único alento era que, na confusão, Esperança e a mãe haviam escapado para longe. Engolindo a angústia, sentindo um alívio precário, ele deixou o corpo afundar no chão poeirento, olhando o céu que começava a ganhar tons de roxo e cinza. A noite se anunciava, e o vento frio passava por suas roupas rasgadas. Em algum ponto, aquele sertão implacável guardava o destino de Esperança,
e Joaquim sentia uma gratidão silenciosa por ela ter conseguido correr novamente ao lado da mãe. Ainda fraco, ele pensou em como poderia encontrar a potra outra vez. Pensou também se teria forças para se levantar, se poderia voltar para casa ou mesmo permanecer vivo nos próximos dias. Tudo era incerto, mas havia uma única certeza: não se renderia a esse fim. Se ainda houvesse alguma chance de proteger Esperança de um desfecho cruel, ele não hesitaria em continuar. E conforme o céu escurecia, sentiu os olhos pesarem. Deslizou a mão pela terra seca, agarrando um punhado de areia como se fosse um elo com a coragem que precisava resgatar. Sob a brisa noturna, deixou que sua mente se acalmasse um pouco, atento a cada ruído do sertão, esperando que, de algum modo, a potra estivesse a salvo. Enquanto a escuridão domina o sertão e a poeira finalmente se dissipa, Joaquim permanece caído, ferido e sozinho, mas ainda decidido a não abandonar Esperança ao próprio destino, mesmo sem saber ao certo onde ela está ou o que o aguarda na próxima alvorada. A manhã se anunciava num tom rosado quando Joaquim despertou, ainda estirado sobre a terra seca, o corpo inteiro reclamando dores. Não havia sinal imediato dos homens que o haviam atacado nem do veículo barulhento que perseguira a manada. Sentiu uma fisgada na nuca ao tentar se levantar. Mesmo assim, pôs as mãos no chão e apoiou um joelho, tremendo com o esforço. Precisava sair dali antes que qualquer predador, humano ou não, aparecesse. Empunhando a espingarda danificada, usou-a como apoio, embora o cano estivesse entortado. Deu alguns passos vacilantes, o tornozelo ainda inchado, e sentiu os lábios rachados pela sede. A cabeça girava, mas a cada tropeço repetia para si mesmo que precisava continuar. Olhou ao redor, sem enxergar nada além das pedras retorcidas e do capim baixo. Nenhum relincho de cavalo, nenhum ruído de motor. Era como se o sertão tivesse engolido todos. Cambaleou até encontrar uma pequena vereda onde seguiu lentamente, arrastando o pé. A consciência vacilava, mas, vez ou outra, lembrava-se do olhar de Esperança e da mãe dela correndo livres. A ideia de que pudessem ter escapado dava um fiapo de energia para avançar. Precisava também encontrar água ou abrigo. Passou por cactos espinhosos, resvalou em pedras pontiagudas, ferindo ainda mais as mãos. O sol nascia, impiedoso, e ele sabia que, se não se abrigasse logo, correria o risco de desmaiar sob o calor intenso. Quando avistou uma elevação de terreno com um refúgio rochoso, buscou forças para subir. Ali, encontrou uma concavidade onde as pedras formavam sombra parcial. Deixou-se cair, respirando ofegante. Poucas gotas de água suja restavam no cantil, mas ainda assim bebericou e deixou o líquido turvo escorrer pela garganta, aliviando a secura. Ficou assim por um tempo que não soube medir, entre cochilos e lapsos de vigília, até que o calor ficasse menos severo. Mais tarde, com o sol já alto, mas começando a caminhar para o meio-dia, decidiu forçar uma descida. Queria alcançar algum ponto de referência, uma trilha que o levasse de volta à casa ou a um riacho. O corpo ameaçava ceder a cada declive, e a lembrança da fazenda, a cama simples, o copo d'água fresca, o cheiro familiar de madeira, soava distante demais. Depois de longas horas de luta, enfim chegou a um caminho de terra onde reconheceu marcas de pneu. Aquilo poderia significar dois perigos: o retorno dos perseguidores ou a passagem de algum vizinho que lhe desse socorro. Até apostar na sorte, era melhor que definhar no meio do nada. Com muito esforço, pôs-se a andar, mancando e apoiado na coronha da espingarda imprestável. A tarde já se lançava dourada pelo céu quando avistou uma carroça rudimentar ao longe, puxada por uma mula. "Ei!" gritou com a voz fraca. "Aqui!" O homem que guiava a mula freou, erguendo a aba do chapéu. Viu Joaquim quase desabar na estrada e correu para acudir. Reconheceu-o de vista, pois, embora vivessem longe um do outro, às vezes se encontravam nas feiras da vila.
Colocou-o na carroça e lhe deu um pouco de água. As palavras que Joaquim tentava dizer saíam entrecortadas, mas o suficiente para explicar que sofrera um ataque. Sem perguntar muito mais, o homem conduziu a mula com cuidado até chegar na periferia de um povoado. Ali, uma família acolheu Joaquim, lavou suas feridas e lhe ofereceu comida. No dia seguinte, com a ajuda de um velho jipe que passava pela região, ele conseguiu que o levassem de volta à sua propriedade. Desembarcou em frente ao portão, sentindo cada osso doer, mas também um estranho alívio por estar em casa. Reparou as cercas e o estábulo vazios, lembrando-se de como tudo começara com uma potra ferida à beira da estrada. Passaram-se alguns dias de repouso. Joana e Zeca apareciam para saber das notícias e levar mantimentos. Nenhum sinal da manada nem de homens atrás de cavalos. Zeca chegou a contar que soube de um confronto no sertão, mas a história era confusa. Dizia-se que alguns cavalos tinham sido laçados, porém outros escaparam e seguiram rumo ao norte, onde a caatinga era mais fechada. Joaquim escondeu o pesar que sentia ao pensar que nem todos puderam fugir. Ainda assim, nutria a esperança de que, ao menos, Esperança e a mãe tivessem conseguido se afastar para bem longe. Cuidando do tornozelo e dos machucados, Joaquim foi retomando as tarefas da fazenda, embora tudo parecesse mais difícil. À noite, deitava-se no colchão rústico e ficava olhando a claridade difusa da lua pelas frestas da janela. Ficava relembrando o focinho macio da potra e o som ritmado de seu galope. Se culpava por não ter feito mais? Talvez, mas também sabia que fizera tudo o que estava ao seu alcance. As semanas se sucederam. O calor continuava implacável, e a água do poço baixava mais a cada dia. A colheita era pouca, mal sustentando o próprio Joaquim e sua pequena criação. As noites chegavam com um vento seco e áspero, varrendo o terreno. Zeca o ajudou a consertar parte do estábulo, pois o telhado ameaçava cair. Para Joaquim, olhar aquela construção vazia era reavivar a lembrança de esperança, relembrar a primeira vez em que a viu tentar se levantar sozinha. Certa tarde, ao alimentar as poucas galinhas que criava, Joaquim decidiu caminhar até a porteira para avaliar se as cercas ainda estavam em bom estado. Encontrou estacas bambas e arames frouxos, mas se pôs a consertá-los, preso ao trabalho manual como forma de aliviar a mente. Em dado momento, o silêncio do sertão pareceu mudar. Um relincho suave ecoou distante. Ele ergueu a cabeça, o coração subindo à boca. Pensou ter sido apenas fruto da imaginação, mas o relincho se repetiu, desta vez mais próximo. Com o arame ainda na mão, Joaquim deu alguns passos para fora, reparando no horizonte sem nuvens. O sol lançava sua claridade tardia sobre o terreno poeirento. E então viu algo que o fez paralisar. A silhueta esguia de um cavalo, de cor castanha, parada a alguns metros da cerca. O coração de Joaquim disparou. O animal, de porte ainda jovem, tinha um brilho discreto na pelagem e cicatrizes nas patas. Inconfundíveis. Era ela. Esperança? Murmurou quase sem fôlego, deixando cair o rolo de arame. A potra relinchou baixinho, balançando a crina. Parecia sã, embora mais magra que antes. Não havia sinal da mãe por perto, o que deixava Joaquim curioso e ao mesmo tempo apreensivo. De qualquer modo, o simples fato de ela estar ali, livre, o emocionava a ponto de sentir os olhos marejarem. Com passos lentos, aproximou-se da cerca, erguendo a mão de leve. Esperança não recuou, apenas mexeu as orelhas, reconhecendo o antigo protetor. Você voltou, disse ele, num fio de voz, ainda sem acreditar. Ela cheirou a palma da mão dele, depois moveu o focinho até seu antebraço, como se lembrasse de quando ele cuidava de suas feridas. Joaquim retribuiu com um afago gentil na crina. Ficaram assim por uns instantes, apenas compartilhando o silêncio da tarde, como velhos amigos que se reencontram. Nenhuma cerca os separava, porque, no fundo, ela não precisava estar ali se não quisesse.
O sol descia mais, e uma leve brisa correu pelo campo, levantando pequenas espirais de poeira. Esperança, tranquila, deu um passo para trás e olhou para o horizonte, como se dissesse que não tinha amarras, apenas lembranças boas a compartilhar. Joaquim se viu sorrindo, entendendo que aquele momento era um presente, não um direito. Que a potra escolhera por algum motivo profundo revisitar aquele lugar onde fora cuidada. Suspirou, lembrando-se das noites em que velou o sono dela, cheio de incertezas. Lembrou do tiro que espantara sua mãe e dos confrontos com os homens gananciosos. Agora, tudo parecia distante, como um capítulo antigo. E lá estava ela, viva, mostrando que o verdadeiro amor é o que não prende, mas liberta. Por um tempo que não soube medir, Joaquim permaneceu junto de Esperança, em silêncio. Em seguida, ela relinchou outra vez, como se despedisse, e troteou para longe, deixando uma trilha de pegadas leves na terra macia. Ele acompanhou com o olhar, até que sua figura se apagasse na luminosidade bruxuleante. Sentiu uma pontada de saudade, mas também de alegria, ao compreender que ela era livre, e, ainda assim, voltara por vontade própria. Já na soleira da casa, observando o pôr do sol tingir o céu de um vermelho suave, Joaquim respirou profundamente. Por mais simples e rude que fosse sua vida no sertão, sentia no peito algo que compensava toda a dor. Continuaria cuidando de sua terra, das galinhas, das cercas. Talvez Esperança aparecesse outra vez, talvez não. Mas o que importava é que ela tinha a liberdade de escolher. Ao recolher suas ferramentas, ele recordou as últimas palavras do pai, de que alguns laços não podem ser rompidos pela distância nem pelo tempo. Acariciou o chapéu desgastado nas mãos e entrou. A noite chegar, mas trazia uma serenidade diferente. Não havia remorso ou medo, apenas aceitação e um sentimento pleno de gratidão. Por fim, ao repousar na cadeira de madeira do alpendre, Joaquim encarou o vasto sertão, reconhecendo sua infinita beleza. A lembrança de Esperança partindo, livre de novo, reforçava uma verdade que ele já havia intuído, mas só agora entendia de fato. Há coisas que nem o sertão nem o homem podem conter, e às vezes, o que a gente precisa mesmo é ter coragem de deixar partir, para ver se volta por vontade própria.